Clínica Rimed, a medicina do futuro no presente. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje nosso podcast da Clínica Rimed tem um orgulho, um imenso prazer de receber a psicóloga Harumi. Seja bem-vinda, Harumi. Seja bem-vinda, Verônica. Muito obrigada. E hoje é o nosso primeiro podcast. O tema vai ser sobre psicologia. Espero que todos gostem. E Harumi, explique mais sobre a sua história, a sua trilogia na parte de psicologia. E para a gente iniciar, acho que todo mundo é importante, para mim, para Verônica, explicar o que é autoestima, um conceito para nós. Tá bom. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Harumi, psicóloga membro do Grupo Rimed, e eu vou contar um pouco para vocês sobre a minha trajetória, quem é a Harumi. Eu sou psicóloga clínica já há 13 anos, eu sou formada pela São Francisco. Eu sou especialista em Mindfulness, psicologia positiva, neurociência, reabilitação física e psicopedagogia. Dentro desse período da clínica, eu fiz vários cursos que vão desde a área de psicopatologia, que são as doenças, os transtornos mentais, até a parte de hipnose e de arte-terapia. Então, ao longo da minha trajetória, eu tive vários cursos e especializações. Sempre atuei tanto no público infantil, quanto também com o público adulto. Grupo, individual e também terapia de casal. E atualmente eu trabalho na área clínica e também trabalho na área de cursos de treinamentos, voltados tanto para a prevenção quanto tratamento da saúde mental, quanto também treinamento de habilidades das pessoas e habilidades pessoais. E utilizando sempre como foco a psicologia positiva, que é a minha especialidade. Que hoje é um diferencial para combater a ansiedade e as diversidades do dia a dia. Com certeza. A psicologia positiva surgiu na minha vida, eu não estudei ela durante a minha faculdade. Eu estudei ela depois, porque eu já utilizava alguns conceitos dela, conforme os artigos que eu via, que mostravam, por exemplo, os efeitos do bem-estar, da gratidão na nossa vida. E eu comecei a estudar esses artigos e comecei a implementar dentro da clínica. E começando a pesquisar a respeito disso, eu cheguei no Mindfulness e, posteriormente, eu cheguei na psicologia positiva. E foi assim que eu fiz essa especialização. Então, eu falo que essa abordagem foi a que eu mais me identifiquei e que hoje ela é meu cargo-chefe, seja para o desenvolvimento de uma habilidade como liderança, como motivação, como trabalho em equipe, ou com relação também dentro das habilidades que a gente precisa utilizar dentro do ambiente clínico. Interessante. E nessa parte de psicologia positiva, o que você pode trazer para a gente hoje, autoestima, algumas dicas? Posso. Você me perguntou sobre o conceito da autoestima. Então, a gente tem que começar a desmistificar algumas coisas. Primeiro, a autoestima as pessoas atribuem muito à parte estética. Não é isso. A autoestima, ela está ligada a dentro. Como você se vê, como você se enxerga, como você vê o seu potencial. Não se trata de algo só externo. É claro que a pessoa que tem autoestima, ela se cuida. Porém, não é só isso. Eu não preciso de uma validação externa para ter uma autoestima. Por exemplo, você pode ser uma pessoa que está extremamente arrumada e não se sentir bem consigo mesmo, e por isso precisar de uma validação externa. Se eu preciso de uma validação externa, será que realmente a minha autoestima está boa? Não, né? Então a gente começa entendendo que a autoestima é algo de dentro. Para eu realmente ter uma autoestima boa, eu tenho que olhar para dentro e cuidar de dentro. Ver o meu potencial, acreditar em mim e me tratar bem com gentileza. A partir disso, quando eu consigo ter equilíbrio para poder lidar com as minhas dificuldades e consigo também aceitar como eu sou e trabalhar as minhas limitações, a partir disso a gente pode dizer que uma pessoa está com a autoestima adequada, equilibrada. Então, é muito mais dentro a sua percepção, seu julgamento e como você vê o seu potencial do que externo, do que fora. Eu acho que com isso a gente começa a desmistificar um pouco sobre o conceito da autoestima, que muitas vezes é difundida só por ideologias estéticas. E a autoestima é muito mais que isso. Você perguntou assim para mim, dicas. O que eu posso fazer para ajudar a melhorar a minha autoestima? Nós podemos fazer várias coisas, tá? Desde um trabalho psicoterapêutico até algumas atividades que podem ajudar você no seu dia a dia. E quando eu penso em autoestima, eu tenho que começar a trabalhar por dentro, correto? Exemplo, quando a gente acorda, já se olhar no espelho, se sentir bem, falar coisas positivas, apesar das diversidades. Eu vou trazer para você algo que é muito importante. Quando você começa o seu dia, pensa que o que você pensar vai criar dentro de você um sentimento. Vai ser uma energia.
Eu não diria energia, eu diria sentimento. Sentimento. Você vai produzir isso dentro do seu cérebro. Sim. Tá? Então, por exemplo, se eu pensar que eu sou feia, que eu não presto, que eu não tenho jeito, se eu começar a puxar para o lado negativo, eu vou ativar uma certa área do meu cérebro de autodepreciação. Isso vai me gerar o quê? Angústia e tristeza. E eu vou acionar e vou ficar presa dentro dessa área do meu sistema límbico, que é a área da emoção. Imagina se eu fico presa dentro disso. O que vai acontecer? O que eu vou gerar dentro do meu cérebro? Sim. Entende? Você vai começar a criar essas conexões nos seus neurônios e vai ser passada essa mensagem. Então, o que vai acontecer? Eu vou me sentir mais triste, mais desanimado. Eu vou ficar nesse looping. E a partir disso, eu não vou conseguir encontrar recursos para a resolução do meu problema. Então, se eu fico muito presa na autocrítica, eu não consigo usar o lobo frontal, que é a área da resolução do problema. Então, quando Perfeito. você fala assim, acordar de manhã. Quando você acordar de manhã, ao invés de se depreciar, começa a falar, não, eu sou uma pessoa especial, eu sou uma pessoa importante, Mereço algo de bom. mereço coisas boas. Porque a partir do momento que você fala isso, você está ensinando novos comandos para o seu cérebro. Você está ensinando novas coisas para ele e você está aprendendo a se tratar com carinho e gentileza. E a partir disso, você vai começar a mudar essas conexões. Perfeito. Só que o seu cérebro, ele carrega um determinado padrão. E se você está muito preso no outro padrão negativo, ele vai o quê? Puxar para esse negativo. Mas por isso que é importante você falar, validar isso para você e, além disso, você reconhecer as suas potencialidades. Primeiro, eu acho que a gente tem que trazer o conceito de único. Alguém aqui é igual? Não. Nem irmão gêmeo é igual. Nem irmão gêmeo é igual? Só tem atitudes diferentes. Então, irmão gêmeo não é igual. Uhum. Eles têm personalidades diferentes, mesmo quando eles Sim. são, assim, esteticamente idênticos. Eles são, correto? Porém, quando você tá junto com eles, você vai observar que tem personalidades diferentes. Se nem gêmeos são idênticos, por que eu tenho que ser idêntico ao outro? Por que eu tenho que ser idêntico ao Hideki ou idêntica a você? Não tem porquê. A gente tem que começar a trazer que nós somos diferentes. E a partir disso, adotar que nós temos singularidades. E cada um tem a sua beleza dentro da sua singularidade. Então, cada um vai ter, sim, pontos positivos e pontos a melhorar. Só que cabe a nós a gente conseguir reconhecer os nossos pontos. Perfeito. Uma dica que ajuda muito com relação à nossa autoestima Sim. é você conseguir olhar os seus pontos além das suas imperfeições. Porque o nosso cérebro tem uma tendência a gravar o negativo. Mas isso tem a ver com uma questão histórica. Para a gente poder sobreviver dentro da espécie, o que a gente fazia? A gente gravava o lado positivo ou o lado negativo? O que vocês acham? Para sobreviver, eu vou gravar o bicho, o predador que vai me pegar? Ou eu vou pegar e vou gravar, nossa, minha esposa fez comida para mim aqui nesse caldeirão. O que eu vou gravar na minha mente? Acho que o bicho que vai me pegar. Isso. O bicho, porque é sobrevivência. Sim. Então a gente tem muito forte isso no nosso cérebro. Então a gente vai ter uma tendência a puxar isso pro negativo. E às vezes, por experiências negativas da vida, traumas, tá? A gente pode gravar isso e por isso achar que isso é uma verdade, que é o que a gente traz da nossa infância. Então é muito importante a gente começar a trazer novos conceitos para a nossa vida. Entender que a gente vai muito mais além desse pensamento e buscar essa validação não do outro, mas em nós mesmos. Como? Você pode começar vendo as coisas que você faz, as suas atitudes, quais são as coisas boas que você consegue executar, ou que você pensa, ou que você faz para os outros, e buscar dentro de você essas qualidades. E eu não digo só externa, tá bom? Eu digo interna. De ações, atitudes. É tijolinho por tijolinho, né? Ninguém nasce perfeito e vai aos pouquinhos melhorando. E não pensem que ela é construída do dia para a noite, ela é um processo. A autoestima não é algo que você vai construir espontaneamente. É em tijolo por tijolo, em pequenos passos, você vai pegar e vai semear isso dentro de você. Mas é necessário que você tenha essa vontade e esse desejo, que você saia dessa zona de autocrítica para você poder alcançar novos potenciais. Então é necessário essa autopercepção e também esse desejo de mudança, para você começar a construir em pequenos passos as suas qualidades, conseguir se ver e se amar um pouco mais. Começar a se aceitar, se conhecer, Uhum. né? Como você falou dos limites, ver os seus limites, se conhecer, na verdade, para poder se aceitar. A gente tem, acho que um dos pontos mais difíceis é a aceitação. É. Porém, a gente não consegue mudar nada se a gente não se conhecer e se aceitar. Porque a gente só pode mudar algo a partir da aceitação. Então, o primeiro ponto é a aceitação.
para posteriormente você conseguir fazer as mudanças que são necessárias e trabalhar o que você precisa. Para isso é necessário o autoconhecimento. Por isso que a psicoterapia ela é tão importante, porque você vai entender a sua história, você vai poder ressignificar muitos pontos de dores, você vai poder trabalhar o seu potencial, você vai poder ter um ambiente seguro com pessoas que realmente são qualificadas. Porque os psicólogos, eles estudam 5 anos, fora todo o período que eles têm de estudos em seminários, em cursos, em especializações, né? MBAs, porque normalmente quem trabalha na área organizacional faz MBA. Então, porque assim, os psicólogos podem atuar em diversas áreas. E há um preparo muito grande da gente para isso. Então, é necessário assim que você realmente tenha essa abertura para buscar querer mudar, se conhecer, entender os seus pontos, para poder realmente poder ressignificar esses momentos que tanto precisam de um novo sentido, um novo significado, que vá além daquele muro que a gente só está conseguindo ver, para que você realmente possa ter luzes. Os psicólogos abrem luzes no meio do caminho das pessoas. Perfeito. É essa a nossa função. E muitas pessoas pensam, psicólogo só é para fazer terapia quando tá precisando. Não, mas todo mundo precisa, é uma coisa diária. Uhum. As pessoas pensam que para ir na psicologia, você só vai quando você está no seu limite. Não é isso. É muito mais fácil eu trabalhar a prevenção do que eu trabalhar quando a pessoa já está com um quadro inserido de um transtorno mental. É muito mais fácil. Pensem comigo. É mais fácil eu trabalhar quando a pessoa tem uma crise de ansiedade ou quando ela já entrou realmente num quadro de ansiedade? Que ela está dentro, por exemplo, de um transtorno de ansiedade generalizado, uma fobia social. O que vocês acham que é mais fácil eu trabalhar, o antes ou depois? O antes. Antes, por quê? Lembra que eu falei que o nosso cérebro, eles são feitos de conexões? E elas se conectam, uma se comunica com a outra e aquela área vai ampliando? Então, a área do nosso cérebro, conforme o que você vai estimulando, ela vai aumentando e vai ficando mais forte. E para eu fazer a extinção, conseguir diminuir essas conexões, para que não fique tão forte, é necessário um trabalho. Só que para isso, eu preciso trabalhar o quê? O antes ou depois? O antes. O antes. Quando você trabalha o antes, você evita o agravamento. Porque você já as pessoas estão com sintomas leves. Então, é muito mais fácil eu trabalhar a prevenção e conseguir melhores resultados do que quando o quadro já está inserido da pessoa.